Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula da disciplina de Estatística. Nessa videoaula, apresentarei para vocês alguns conceitos de gráficos e como eles devem ser utilizados. Primeiramente, temos que os gráficos são elementos visuais que auxiliam os pesquisadores a evidenciar informações de modo mais didático e fácil para outras pessoas. Eles estão presentes no nosso dia a dia, como vocês já sabem, quando nós ligamos a TV e observamos informações importantes sobre vários aspectos do nosso cotidiano. Inclusive, com essa pandemia que estamos vivenciando, tem sido a melhor forma de analisarmos os dados sobre a evolução dessa doença no nosso país. E temos vários tipos de gráfico. Temos o diagrama de barras, o gráfico de setores, os histogramas, o box plot, de dispersão, e que veremos ao longo desse módulo a sua construção e utilização. Desses gráficos, alguns são mais utilizados para um tipo de variável. Por exemplo, quando temos as variáveis qualitativas, nós usamos muito os diagramas de barras e de colunas, e o de setores também. Já para os dados quantitativos, podemos usar esses modelos anteriores, mas geralmente, quando há muita informação, são utilizados o histograma e o gráfico de linhas, que nos dá uma boa ideia do comportamento dos dados em intervalos determinados. Bom, nos diagramas de colunas, temos que as informações são apresentadas por retângulos ou por barras verticais. Essas barras elas devem possuir a mesma largura, mas o seu comprimento é proporcional à frequência do conjunto de dados. Ou seja, quanto maior a frequência, maior vai ser o comprimento desta barra. Bom, com a sua utilização para representar os dados qualitativos, temos umas orientações. Se a variável ela for nominal, as colunas então elas devem ser ordenadas pela sua frequência, ou seja, na ordem decrescente, da maior para a menor. E se for ordinal, pela hierarquia entre as categorias, e isso deve ser feito de modo crescente, ou seja, da menor categoria para a maior. Então, aqui como exemplo, nós vamos construir o gráfico em colunas das variáveis estado civil e escolaridade dos dados que foram apresentados nas videoaulas anteriores. Então, pessoal, aqui nós temos as tabelas que foram construídas anteriormente, aqui da variável estado civil e aqui do grau de instrução. E para construir o gráfico, então, dessas variáveis, nós fazemos o seguinte: selecionamos os nossos conjuntos de dados apenas. Eu estou pegando aqui as observações e as suas frequências, e agora nós vamos em Inserir Gráfico. Automaticamente aqui ele vai te dar uma opção, mas não é essa que a gente quer. Eu vou selecionar então aqui neste guia, esta opção, onde nós temos o gráfico de colunas, Veja então que primeiramente aqui foi representado esse retângulo maior, que tem um comprimento maior do que esse outro, porque a frequência da variável ou da observação casado é maior do que a frequência da observação solteira. Aqui a gente ainda pode fazer algumas modificações. Por exemplo, podemos alterar o título do nosso gráfico. Quando eu selecionei aqui, automaticamente apareceu aqui desse lado o campo onde a gente faz a edição desse título do gráfico. Então, pode apagar tudo e aqui poderíamos colocar apenas estado civil. E aí, automaticamente, ele já faz a alteração. Vocês podem também realizar formatações aqui, por exemplo, centralizar, colocar em negrito, alterar o tamanho da fonte, a cor do texto. Então, aí fica ao critério de vocês como faria essa formatação. Então, basicamente, nós selecionamos os nossos conjuntos de dados e fomos na opção Inserir Gráfico aqui. Para a variável grau de instrução é o mesmo processo. Nós vamos selecionar apenas o nosso conjunto de dados, onde tem as observações e as frequências, e vamos em Inserir Gráfico novamente. Aqui ele já utilizou a opção anterior, que foi o gráfico de colunas, e aí representou aqui para nós as informações que obtivemos anteriormente. Então aqui eu tenho uma coluna para o ensino fundamental, outra coluna para o ensino médio e essa outra aqui para o ensino superior. E vejam que a coluna do ensino superior ela tem um comprimento maior do que as demais, pois a sua frequência é maior do que as outras observações.
E aí você pode também, né, selecionar aqui o título e apagar essa informação para escrever um novo título. Por exemplo, nesse caso, vou colocar apenas grau de instrução. E aí, automaticamente ele já altera, você pode centralizar, colocar negrito, alterar a cor, pode colocar também um tamanho maior, né, para o título, e aí assim ele já vai fazendo os ajustes necessários, né? Então, é assim que a gente vai construir o gráfico aqui utilizando o nosso editor de planilhas através desse perfil que possuímos na plataforma Google. E os diagramas de barra, eles se assemelham aos diagramas de coluna, mas nesse caso, as barras elas são construídas na horizontal. E geralmente elas são utilizadas por uma questão mesmo de estética, quando os dados eles possuem nomes muito extensos e que a sua visualização nesse formato de diagrama em barras apresenta-se melhor do que nos gráficos em colunas. E só como exemplo, podemos construir o gráfico de barras da variável grau de escolaridade. Bom, então aqui na planilha nós fazemos o mesmo processo, né? Só temos que organizar aqui os dados de forma que eles fiquem, né, conforme a ordem ou a hierarquia das nossas observações, sendo da menor para a maior. E aí selecionamos esse conjunto de dados, né, ou seja, das observações e suas frequências, e vamos novamente inserir gráfico aqui nessa tela, onde a gente pode escolher o tipo de gráfico. Temos aqui essa opção, né, que é o gráfico de barras. Seleciona, pronto, seu gráfico já está construído. Aqui nós podemos ainda fazer alterações, tanto no comportamento, né, dessas informações que estão sendo visualizadas aqui, quanto o título, a cor dessas barras, né? Então, por exemplo, aqui selecionando o título, eu já posso vir aqui nessa guia e fazer essa modificação, né? Grau de escolaridade. Eu vou colocar aqui também ó, centralizado, negrito, alterar a cor para um azul bem mais escuro, alterar o tamanho da fonte. E vejam como que ficou organizada essas informações, né? As observações dessa variável elas ficaram aqui ao lado, ou seja, como se fosse no eixo Y. E aqui no eixo X nós temos então a frequência de cada uma dessas observações. Então essa é a forma como o gráfico de barras funciona em comparação ao gráfico de colunas, né? Aqui as colunas são na vertical e no gráfico de barras nós temos as colunas na horizontal. Bom, os gráficos em setores, ou também chamados de pizza, possuem essa representação circular. Os setores ou as fatias dessa circunferência devem representar, então, a frequência dos dados de forma proporcional. E essa proporção ela é obtida por meio de uma regra de 3 simples e direta, observando que o total das frequências dos dados corresponde a 360 graus, ou uma volta completa na circunferência. Mas é preciso tomar cuidado, pessoal, pois para a gente apresentar esses dados de forma adequada, usando o gráfico de setores, é aconselhado apenas quando há, no máximo, 7 categorias no nosso conjunto de dados da variável que nós estamos analisando. Mais do que isso, o gráfico já fica deselegante. Bom, e a partir da frequência percentual, né, podemos também obter a quantidade de graus de cada setor, multiplicando este valor por 3,6. Então, ao invés de você fazer a regra de 3, através apenas, né, dos dados que foram obtidos a sua frequência percentual, a gente determina então em graus qual é o tamanho do setor para cada observação da nossa variável. E aqui, para exemplificar, nós vamos então construir o gráfico da variável número de filhos, né, no caso, um gráfico de setores, onde nós temos aqui já a tabela, né, contendo as observações referentes a essa variável, número de filhos. Então, nós temos 0, 1, 2, 3 e 5, que foram as observações que nós tivemos. Aqui a frequência absoluta dessas observações, aqui a frequência percentual, que foi justamente pegar o 20, que é a quantidade de opções aqui para 0 filhos, dividir por 36 e depois multiplicar por 100. Então, aqui o ângulo, né, que vai ter esse setor que corresponde ao número de filhos igual a 0, bastaria a gente pegar essa frequência percentual e multiplicar por 3,6, onde nós vamos obter 72.
No caso aqui de um filho, vamos pegar 13,89 e multiplicar por 3,6, onde vamos obter 50,004. Aqui, 19,44 vezes 3,6, nós vamos obter 69,984, que é justamente o grau, então, do setor que corresponde à observação número de filhos iguais a 2. Aqui, de números de filhos iguais a 3, vamos pegar o 8,33 e multiplicar por 3,6, onde vamos obter o valor 29,988. E, por último, a frequência para a observação igual a 5 filhos, 2,78 vezes 3,6, que resulta em 10,008. Aqui, pessoal, só fazendo uma correção, eu tinha colocado 72, mas o correto era 200,016. Então, se eu multiplicar 55,56 por 3,6, obteria esse resultado aqui. E a soma desses ângulos aqui, desses setores, né, essas informações aqui são os ângulos, né, vai resultar no final o ângulo igual a 360 graus. Então, essa conferência também é importante vocês fazerem ao final para verificar se não foi feito uma multiplicação errada aqui. Bom, e aqui no Excel, para a gente construir o gráfico de setores dessa variável, basta a gente também selecionar apenas as observações e as suas frequências. No caso aqui eu estou selecionando a frequência absoluta, mas tanto faz também, você poderia selecionar a frequência relativa. E aí, vamos em Inserir, Gráfico, e aqui ele já lança para nós essa opção, mas eu não quero esse, eu quero o gráfico de setores, então eu seleciono aqui o gráfico de setor, que é o gráfico de pizza. E aí a gente pode, né, fazer alterações no nosso gráfico aqui, de modo a exibir, no caso, um título, né, mais adequado, ao invés de ser F e I. Vou selecionar ele aqui e vou colocar o título, que vai ser número de filhos. E aí vocês podem fazer também as configurações que vocês acham que seja necessário. Por exemplo, centralizar, negrito, alterar a cor, aumentar o tamanho, e por aí vai. Então aqui nós temos a representação. Veja então que para uma frequência maior eu vou ter uma área maior do meu setor, da minha circunferência. E quanto menor é a minha observação, ou seja, a minha frequência, menor vai ser a área aqui no meu setor. O interessante de utilizar aqui o gráfico de setores é porque a gente consegue ter uma visão do comportamento de cada uma dessas observações com o total de frequência desses dados. Então aqui tem essa opção de utilização do gráfico de setores. O histograma é um dos gráficos para variáveis quantitativas mais importante, e você deve ficar atento que a sua utilização ela se restringe apenas para os dados quantitativos e que foram organizados em intervalo de classe. Além disso, você deve tomar cuidado de não confundi-lo com os gráficos de barras, pois embora eles sejam representados por retângulos aqui, cujo comprimento está na vertical, essas barras elas estão justapostas, ou seja, uma ao lado da outra, pois a largura representa, no caso, um intervalo na reta numérica, e assim, ao encerrar o intervalo, o próximo intervalo já conta a partir desse extremo superior do intervalo anterior. É interessante também observar que a largura dos retângulos corresponderá à amplitude dos intervalos, e que as alturas elas serão proporcionais às frequências das classes, que nesse caso poderão ser as frequências absolutas ou relativas. E para ilustrar essa construção do gráfico, nós vamos então construir o gráfico do histograma da variável volume da garrafa de água mineral, que tínhamos dados aqui esse conjunto de informações. Bom, então para a construção do histograma, nós vamos utilizar o GeoGebra. E para isso, eu já inseri aqui na planilha do GeoGebra todas as observações que foram realizadas sobre a variável de estudo aqui no caso, que é o volume da garrafa de água mineral. Então, para a gente inserir o gráfico, nós vamos selecionar o nosso conjunto de observações, iremos clicar aqui nesta opção e selecionar a opção Análise Univariada. Feito isso, aqui ele já vai exibir para vocês o gráfico, né, de histograma desse conjunto de dados. Observem que aqui ele tem apenas
5 intervalos de classe, né? Ou seja, 5 barras, e aí nós precisamos aumentar, já que o processo de construção anterior, nós observamos que deveriam ser 7 intervalos de classe. Então, aqui tem 5, vai para 6, e agora para 7 intervalos. Então, esse é o histograma que está associado ao nosso conjunto de dados. Você pode fazer modificações ainda clicando aqui na engrenagem, onde você define as classes manualmente, conforme for o caso. Você pode observar também a tabela de frequência, se está ok com o que vocês construíram manualmente, né? Mas eu não vou fazer isso aqui, só vou deixar só o meu histograma. Bom, feito isso, né, a gente precisa então pegar esse meu gráfico aqui e exportar para um outro documento, né? Então, nós vamos clicar aqui nessa opção, podemos copiar para a janela de visualização, que no caso ele vai copiar para a janela de visualização do GeoGebra, mas eu vou selecionar a opção exportar como figura, porque aí assim eu posso jogar depois um documento do Word, né, ou de editor de texto, e aí eu insiro essa figura que foi feita o download aqui nesse caso. Aqui então nós temos, né, o histograma do nosso conjunto de dados, que depois eu posso inserir um documento de texto, numa apresentação, para fazer uma discussão sobre ela. E aqui no caso, no histograma está sendo utilizada a frequência absoluta, mas caso você queira apresentar a frequência relativa, selecionamos o ícone aqui de engrenagem novamente e selecionamos a opção relativa aqui. Aí vejam que as frequências agora modificaram para os seus valores relativos, que estão associados à frequência dos dados que foram observados em cada intervalo de classe. Então aqui também temos essa possibilidade. Geralmente é mais utilizado essa frequência relativa para exibir o nosso conjunto de dados. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido essas informações sobre os gráficos, mas sugiro agora que vocês estudem a lista de exercícios desse conteúdo, aplicando sempre que possível essas ferramentas de construção desses gráficos que eu usei durante essa videoaula. Lembre-se, qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.